Jaboatão Monumental. Resgatando a história, construindo o futuro. Jaboatão dos Guararapes é uma cidade de grande importância histórica e cultural para Pernambuco e para o Brasil. Berço da identidade nacional, seu passado glorioso merece ser valorizado e preservado para as futuras gerações. Com esse compromisso, nasce o projeto Jaboatão Monumental, uma iniciativa que busca resgatar a história local para incentivar a educação, a cultura e a preservação histórica. Esse projeto se torna realidade graças ao apoio da Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, unindo esforços para promover e fortalecer a identidade cultural do município. Através dessa iniciativa, a população poderá se reconectar com a história que ajudou a construir. O projeto também prevê ações educativas e culturais, incentivando a participação da comunidade nesse processo de valorização do patrimônio. Jaboatão tem um passado grandioso e um futuro promissor. Jaboatão Monumental é um passo importante para garantir que nossa história continue viva e acessível para todos. Durante a produção deste documentário, enfrentamos desafios, ajustes e imprevistos, mas nunca desistimos. Sabemos que a espera foi grande e, desde já, agradecemos a todos pela paciência e pelo apoio ao longo dessa jornada. Percorremos toda a cidade, realizamos pesquisas detalhadas e encaramos diferentes obstáculos para trazer à tona a riqueza da história de Jaboatão dos Guararapes. Cada rua, cada monumento, cada relato que encontramos reforçaram a importância desse projeto. Diante da grandiosidade do tema e do pouco tempo disponível, tivemos que adaptar nosso roteiro, buscando a melhor forma de contar essa história tão essencial para Pernambuco e para o Brasil. Afinal, falar sobre o berço da identidade nacional exige dedicação e respeito. Agora, chegou o momento de compartilhar com vocês esse trabalho feito com tanto empenho. Que este documentário seja uma inspiração para valorizarmos ainda mais nossa cultura e nosso patrimônio. Acreditamos que a história de Jaboatão dos Guararapes deve ser acessível a todos. Por isso, este documentário contará com legendagem e dublagem em Libras, garantindo que mais pessoas possam acompanhar e se conectar com essa narrativa tão importante. Nosso compromisso vai além de resgatar o passado. Queremos que todos tenham a oportunidade de vivenciar e valorizar essa rica herança cultural. A inclusão é parte essencial desse projeto, e cada detalhe foi pensado para que ninguém fique de fora dessa jornada. As ruínas do Engenho Suassuna. Vestígios da história de Jaboatão. Ao caminhar pelas ruínas do Engenho Suassuna, sentimos a presença viva da história de Jaboatão dos Guararapes. Essa estrutura, que resiste ao tempo, é testemunha de um passado marcado pelo desenvolvimento econômico, pelo ciclo da cana-de-açúcar e pela formação da nossa identidade pernambucana. O Engenho Suassuna foi parte fundamental da construção da região, abrigando não apenas a produção açucareira, mas também histórias de luta, trabalho e transformação. Hoje, suas ruínas nos lembram da importância de preservar nossa memória e valorizar o patrimônio que ajudou a moldar nosso presente. Resgatar esse espaço é manter viva a história do nosso povo. O projeto Jaboatão Monumental busca exatamente isso: reconectar a cidade com suas raízes e garantir que as futuras gerações conheçam e respeitem esse legado.
Você já conhecia a história do Engenho Suassuna? O que acha da importância de preservar esse patrimônio? Deixe seu comentário. Curta este vídeo e continue com a gente até o final para descobrir mais sobre a grandiosa história de Jaboatão. Uma conversa com o professor James Davidson, a preservação de Jaboatão dos Guararapes. Neste projeto, tivemos a honra de entrevistar o professor James Davidson, uma das maiores referências quando o assunto é a história e a cultura de Jaboatão dos Guararapes. Com uma trajetória admirável como professor, pesquisador, escritor e membro de diversas instituições culturais, ele tem se dedicado a estudar, valorizar e lutar pela preservação do nosso patrimônio. Durante nossa conversa, o professor compartilhou sua visão sobre a importância da memória histórica, os desafios enfrentados para manter viva a identidade da cidade e o que pode ser feito para garantir que as futuras gerações conheçam e respeitem nossa história. Jaboatão dos Guararapes tem um passado grandioso, mas será que estamos cuidando dele como deveríamos? Confira o que ele pensa sobre a preservação da nossa cidade e reflita conosco sobre o futuro do nosso patrimônio. Assim, Jaboatão é um município muito rico, né, em lugares de memória, né, e de patrimônio, né. Eu acredito que não dá para falar em Jaboatão sem citar os Montes Guararapes, a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, a Igreja Nossa Senhora da Piedade, a Capela do Loreto, o povoado de Muribeca dos Guararapes, né, com a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, aqui o Engenho Suassuna, em Jaboatão Centro, a Colônia dos Padres, em Jaboatão, e o sítio histórico de Jaboatão Centro, eu diria que são os que são fundamentais e não podem deixar de ser citados, né? Sem esquecer também do Engenho Santana, em Dois Carneiros. Jaboatão tem uma grande contribuição para a história, não apenas de Pernambuco, mas a nível do Brasil, né? Primeiramente para a questão das duas batalhas de Guararapes, né? De 1648 e 1649, né? Que consolidou a expulsão dos holandeses do Brasil, né? A gente tem aqui a presença de vários patrimônios tombados a nível estadual e a nível nacional, né? Vários eventos importantes da história de Pernambuco, né? Como nesse local onde nós estamos, no Engenho Suassuna, onde ocorreu a conspiração de Suassuna em 1801, né? Que foi um movimento que influenciou a formação da Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador de 1824, né? A gente teve também outros momentos da história nacional e estadual também que iniciaram, teve presença aqui em Jaboatão, né? A própria Intentona Comunista de 1935 teve um capítulo aqui também em Jaboatão, né? No bairro de Socorro. E aí eu acredito que esses sejam os eventos que foram mais importantes assim da história de Jaboatão a nível nacional. Uma das coisas que eu acho interessantes é a importância da produção do café no século XIX aqui em Jaboatão, né? Segundo algumas fontes que eu consultei, né, no Recife, o café que era favorito da população era o café que era produzido aqui em Jaboatão, mais precisamente em Muribeca. E outra coisa que é muito interessante também foi que durante a Revolução de 1930 surgiu um mito de que uma falsa notícia, uma fake news, de que Lampião ia invadir a cidade de Jaboatão, né? E aí o pessoal ficou com medo de Lampião atacar Jaboatão, chegaram a montar uma trincheira em Jaboatão Centro, na direção de Moreno, mas na verdade não se tratava de uma fake news, da notícia falsa, na época que só serviu para assustar e que Lampião não chegou nem perto de Jaboatão, na verdade. A gente tem esse exemplo aqui também, do Engenho Suassuna, que é um bem que é tombado a nível estadual e hoje se encontra em ruínas, abandonado, caindo aos pedaços, tá? A gente tem outros bens históricos aqui que têm uma importância muito grande. O Engenho Novo da Muribeca, onde foi escrito o primeiro dicionário de língua portuguesa no Brasil, né? E a Casa Grande também está abandonada. Então falta muita coisa, assim, falta mapeamento, identificação, registro e principalmente um incentivo do governo para recuperar
e restaurar esses bens. Eu diria que o principal desafio é a falta de vontade política, né, de você pegar esses bens e dar um uso social para eles, né, porque só se preserva usando e dando finalidade para aquele bem cultural. Tudo que vier para incentivar, para divulgar a valorização desse patrimônio e que vier contribuir para o conhecimento e para o resgate dessa rica história que é a história de Jaboatão, para mim é positivo, né? Então, eu faço questão de estar ajudando, a estar promovendo, né, esses fatos históricos para que a população mesmo tenha conhecimento de sua história e passe a se engajar a defender aquilo que lhe pertence. Eu diria que o caminho passa pela educação patrimonial. É a gente estar junto com a educação, como professor, levando aos alunos esse conhecimento. Acredito que todas essas iniciativas, elas são importantes sim para tentar levar esse conhecimento para os moradores e para a população local de Jaboatão. Bom, justamente um dos ganhos que a revitalização e a valorização desses monumentos e desses patrimônios poderia trazer, não só para a cidade, mas para os moradores também, seria justamente a utilização desses espaços como espaços turísticos. Porque aí você teria que ter a capacitação de guias, você teria um movimento através de trilhas, possivelmente tem um incremento do comércio, de pousadas, uma visitação turística, né? Então isso teria ganhos não apenas para o governo, mas também para a população local. O Parque Histórico Nacional dos Guararapes é um dos principais marcos históricos do Brasil, localizado em nossa cidade e remonta a um dos episódios mais significativos da nossa história, a Batalha dos Guararapes. Criado em 1967, o parque foi fundado com o objetivo de preservar a memória da Batalha dos Guararapes, uma série de confrontos militares que ocorreram entre 1648 e 1649, durante o período da invasão holandesa em Pernambuco. Foi nesse cenário que se forjou o início da luta pela independência do Brasil e pela união dos brasileiros, com a participação de soldados portugueses, indígenas e africanos que combateram lado a lado contra as forças holandesas. A Batalha dos Guararapes é considerada um marco fundamental na história do Brasil, pois, além de ser um confronto decisivo contra os invasores holandeses, ela representou a formação do Exército Brasileiro com o envolvimento de diversos grupos sociais e étnicos que até então não lutavam em conjunto. As vitórias obtidas nas batalhas garantiram a expulsão dos holandeses de Pernambuco e fortaleceram o sentimento de unidade e identidade nacional. O nome Guararapes tem grande simbolismo, pois foi onde o povo brasileiro se uniu para defender sua terra, sua cultura e sua liberdade. As batalhas ocorreram em um terreno repleto de montanhas e vales, onde os exércitos se enfrentaram intensamente. Hoje, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes é o local onde se preserva esse legado histórico, com monumentos, museu e trilhas que relembram os feitos heróicos dessa luta. No parque estão localizados diversos monumentos e marcos históricos, como o Monumento aos Heróis da Batalha dos Guararapes, que homenageia os combatentes que lutaram pelas suas terras. O parque também abriga o Museu dos Guararapes, que conta a história do conflito e a importância das batalhas para a formação do Brasil. Além disso, o parque é um ponto turístico e de lazer, oferecendo aos visitantes não apenas a oportunidade de aprender mais sobre a história nacional, mas também de desfrutar de sua beleza natural e de suas trilhas, que permitem uma imersão completa nesse lugar de grande relevância histórica. O Parque Histórico Nacional dos Guararapes não é apenas um ponto turístico, mas um símbolo
da resistência e da união do povo pernambucano. Ele nos recorda que a luta pela liberdade e pela independência começou muito antes do processo de independência formal do Brasil e foi forjada no sangue de muitos heróis anônimos. Visitar o parque é mergulhar na história e compreender a importância de preservar as memórias que moldaram a nossa nação. Cada pedra, cada monumento e cada memória resgatada contribui para que as futuras gerações não se esqueçam dos sacrifícios feitos para garantir a nossa liberdade. A paróquia Nossa Senhora de Loreto, situada em Candeias, foi fundada em 1660 e é considerada um valioso patrimônio histórico tombado pela Fundarp. A origem da igreja remonta ao período pós-expulsão dos holandeses e acredita-se que sua construção tenha sido realizada como um ato de promessa. Ao longo dos séculos, a igreja passou por diversas reformas e, em determinado momento, tornou-se propriedade da Ordem dos Beneditinos, que manteve sua administração por muitos anos. Em 2013, a igreja foi elevada à categoria de paróquia, consolidando ainda mais sua importância para a comunidade local. A igreja é um exemplo significativo do estilo maneirista, com elementos únicos que a tornam um ícone arquitetônico da região. Um dos destaques é a galeria lateral alpendrada, uma característica rara e charmosa. Além disso, a igreja possui elementos em pedra, como o arco cruzeiro, a pia batismal e a pia de água benta, que são testemunhos da arte e da história do período colonial. O belo jardim que circunda a igreja adiciona ainda mais charme e tranquilidade ao ambiente. A paróquia Nossa Senhora de Loreto está localizada na Rua Nossa Senhora do Loreto, 564, no bairro de Candeias. A paróquia não é apenas um centro de fé, mas um marco histórico que preserva a memória de Candeias e reflete a importância da religião na formação da comunidade ao longo dos séculos. Paróquia Nossa Senhora da Piedade. A Paróquia Nossa Senhora da Piedade, localizada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, é um dos marcos históricos e religiosos mais significativos da região. Sua origem remonta ao século XVII, com uma história rica e repleta de curiosidades que encantam fiéis e visitantes. A construção da igreja data de 1683, conforme registrado na lápide de seu fundador, Francisco Gomes Salgueiro. Francisco, natural de Muribeca, era proprietário de terras na região, incluindo pesqueiras e uma venda conhecida como Venda Grande. Sem herdeiros diretos, decidiu doar a capela e os sítios adjacentes ao convento de Nossa Senhora do Carmo da Reforma do Recife, passando a administração para a Ordem Carmelita. Uma lenda local atribui a construção da igreja a uma promessa feita por Francisco Gomes Salgueiro. Segundo a tradição, ele teria enfrentado um naufrágio e, em meio ao perigo, prometeu erguer uma capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade caso sobrevivesse. Cumprindo sua promessa, construiu a igreja nas terras que possuía à beira-mar. A igreja apresenta características do estilo maneirista e está situada à beira-mar da Praia de Piedade. Ao longo dos séculos, passou por diversas reformas e melhorias, incluindo a construção de um convento anexo no século XVIII. Atualmente, encontra-se cercada por construções modernas, como edifícios altos, bares e restaurantes, refletindo o contraste entre o patrimônio histórico e o desenvolvimento urbano. Curiosidades. Origem do nome Piedade. A praia e o bairro de Piedade receberam esse nome devido à construção da capela dedicada a Nossa Senhora da Piedade. Antes disso, a área era conhecida como Praia de Francisco Gomes. E você sabia disso? A igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, reconhecendo sua importância cultural e histórica para o país. Em anos recentes, a igreja enfrentou desafios relacionados à preservação de sua paisagem histórica, com a instalação de estruturas modernas em seu entorno, como postos de salva-vidas e banheiros químicos, que impactaram a vista tradicional do local.
Vida paroquial atual. Atualmente, a paróquia continua ativa, oferecendo missas e eventos religiosos à comunidade local. Informações sobre horários de missas e atividades podem ser encontradas nas redes sociais oficiais da paróquia. A paróquia Nossa Senhora da Piedade permanece como um símbolo de fé, história e cultura em Jaboatão dos Guararapes, convidando todos a conhecerem e preservarem esse patrimônio valioso. Nessa era digital que nós estamos, é desafiador fazer com que as crianças e jovens acessem livros. E a literatura tem uma importância muito grande porque o universo das letras, dos textos, dos livros, ele oferece para cada pessoa um universo único que o digital hoje tem um outro caminho, na verdade. Não é que seja pior ou melhor, mas é um caminho novo, e a literatura, a gente está nesse desafio de fazer com que ela tenha a manutenção desse peso. Daí as bibliotecas, a Academia de Letras, que está completando 11 anos aqui em Jaboatão, e o desafio é justamente oferecer, fornecer, deixar disponível, porque eu acho que um dos grandes problemas que temos em todos os segmentos culturais, não só na literatura, é o acesso. A mídia, às vezes, oferece um acesso que não tem uma riqueza cultural muito grande, é muito superficial, às vezes até muito bobo. E, no caso da literatura, a concorrência com o digital termina agravando isso. Então, o desafio é justamente fazer com que ela contribua ainda mais dentro desse universo com a formação. Mas nós perdemos a formação do ser humano na sua fase inicial de escola, com o contato do teatro, da dança, da música, da poesia, da literatura. E então é muito obrigatório matemática, geografia, ciência, etc., mas não está dentro da formação do ser humano a parte cultural. Ela entra mais como um divertimento, e ela é fundamental para a gente ter seres hoje com consciência, com capacidade cognitiva, digamos, de poder criticar mesmo, de analisar, de fazer uma análise do seu cenário, né, mundial e atual, justamente por ter formação cultural. Eu acredito que esse caminho de fazer com que a política pública leve os artistas para dentro da escola é uma forma de fortalecer, com certeza, essa produção dentro das escolas. Porque às vezes, as escolas potencializam muito autores que não estão mais vivos e têm que trazer essa memória naturalmente, mas eu acho que tem que haver um equilíbrio entre os contemporâneos, aquele que está ali nos saraus, está publicando livro. Você permitir que uma criança tenha contato com um escritor dentro de um momento ali da escola transforma a vida dela, com certeza, como transforma levar o teatro, levar a dança, levar a poesia mesmo, arte plástica. Nós temos hoje, no Brasil inteiro, uma distribuição da verba pública muito voltada para evento, que é fantástico, tem que acontecer, mas a partir do momento em que a cidade aprova o plano municipal, como a Jaboatão aprovou, nós começamos a equilibrar esse orçamento com outras políticas públicas que não só evento, que é a nossa luta e a nossa esperança, por exemplo, com a aprovação do plano municipal. Então, eu acredito que fazer com que a verba pública tenha uma distribuição de formação vai fazer com que os artistas cheguem na escola com essa arte. E a imortalização está no registro. A valorização daquela ruína como patrimônio histórico, dos patrimônios vivos que a gente tem dentro da cidade. Então, o registro, para mim, é o ponto-chave, é a palavra-chave dessa imortalização. Nós temos que, incansavelmente, guardar registro das coisas que são feitas, e independente se eu ou você considera que aquilo é importante ou que aquilo é de qualidade ou não é de qualidade, o registro ele é importante, porque quem vai definir o que gosta ou o que não gosta é o espectador que vai assistir no futuro.
nós temos que entender que a questão cognitiva da pessoa que está assistindo é quem determina se está bom ou se está ruim. Muitas vezes você tem um material fantástico para uma pessoa, a outra pessoa assiste 3 segundos e não quer assistir mais, porque ela não está preparada para aquele material e talvez nunca esteja. Então a gente tem que entender que não é para todos, é uma busca incessante de pessoas que se prepararam para aquele material. Por isso, nós precisamos construir público. Formação de público é uma das coisas que precisa ser trabalhada dentro das políticas públicas, porque se a escola, por exemplo, não trabalhar teu material dentro dela, com certeza esse jovem não vai, daqui a 3, 4, 5 anos, quando sair da escola, procurar documentários para assistir. Falar sobre o monumento da Batalha dos Guararapes é despertar um misto de sentimentos. De um lado, há-me alegria de saber que essa obra continua existindo e preservando a memória da luta heróica travada no século XVII, quando o povo brasileiro começou a se formar e a resistir contra invasores. Do outro, há a tristeza por ver que esse monumento, que já esteve em Jaboatão dos Guararapes, hoje se encontra no Recife, distante do cenário histórico onde essa batalha realmente aconteceu. Por muito tempo, o monumento esteve às margens da BR-232, em Jaboatão, exatamente onde a história aconteceu. Era um símbolo de orgulho para a cidade, um lembrete constante do sangue derramado e da bravura dos que lutaram pela libertação do Brasil contra o domínio holandês. Porém, em uma decisão polêmica, ele foi transferido para o Recife. E com isso, Jaboatão perdeu um de seus maiores ícones históricos, deixando um vazio para quem reconhece a importância dessa terra como o verdadeiro berço da pátria. Mesmo distante, o monumento continua sendo um testemunho da coragem dos nossos antepassados. Mas fica a reflexão: será que um dia esse monumento retornará para Jaboatão dos Guararapes, onde a batalha realmente aconteceu? Enquanto isso, seguimos celebrando nossa história e mantendo vivo o desejo de que cada pedaço do nosso passado permaneça respeitado e valorizado. Se você concorda que nossa história precisa ser preservada. A riqueza do Jaboatão, ela é múltipla, né? São diversas riquezas dentro de vários universos, porque a própria cidade é dividida em 7 regionais. Então ela tem identidades pulsantes em cada regional dela, mas assim, tem coisas muito fortes, como na sua própria história, né? Que vem desde o Brasil colônia, como o povoado da Muribeca dos Guararapes, que é conhecido popularmente como Muribeca Rua, e aí lá toda a origem negra que chega no nosso estado, através de Jaboatão, desce na Praia da Venda Grande, ali onde hoje é o Sesc Piedade, e vai justamente para os engenhos nesse caminho onde tem Muribeca dos Guararapes. E aí começa a ver essa questão cultural como é forte, né? Então, o próprio patrimônio histórico é muito forte nesse andar da praia até a nossa zona rural. E aí você tem vários engenhos, como o Macugé, como o engenho Megaípe, o engenho Santana e outros engenhos, como existe hoje ainda na zona rural, que é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, que muitos ainda estão com a Casa Grande de pé para visitação, né? Temos o Jaboatão Rural, que leva até esses lugares. E aí você vai juntando os outros elementos das identidades que esse lugar tem, né? Por sua identidade indígena, negro, né, que vem depois para cá com a África, essa influência holandesa misturada com portuguesa, e aí você vai conseguindo ter diversos nichos de criação cultural, de influências de povos, e aí Jaboatão ela é muito forte com o saber e fazer, passar de geração em geração como artesanato, que você tem muito artesão na cidade, artistas plásticos, escultores, você tem uma fortaleza grande de patrimônios culturais. Jaboatão é uma das únicas cidades assim, de Pernambuco que é reconhecida com 4 patrimônios vivos, um que já falecido no momento de pandemia, em 2021, e os 3 ainda que estão vivos, como Índia Morena, que é da arte circense, que mora na Muribeca dos Guararapes. Você tem Dona Prazeres, que é a parteira tradicional, porque parte tradicional também é cultura, e ela foi uma parteira que fez mais de 5.000 partos com suas mãos, e mora na parte ali de Sucupira, próxima a Cavaleiro. E temos também o mestre Saúba, né, que ele é o mestre brincante, né, ele é aquele que faz os brinquedos populares,
Quem nunca brincou com o Mané Gostoso, com o carrinho da borboleta, não é verdade? Isso tudo é construído por um mestre que é uma cultura viva do Jaboatão e que mora na Vila Rica. Então, Jaboatão ela tem seus diversos nichos de cultura, ela é muito múltipla com cultura, ela tem grupos de teatros famosíssimos, atores de renome nessa cidade, como a atriz Cira Ramos, Paula de Renor, né, Álvaro Heleno, o Teatro Samuel Campelo, que hoje é um grande encontro das artes, né, das artes cênicas com o teatro, com música, também com o audiovisual por ser cinema. Jaboatão tem uma infinidade de músicos, né, então você tem músicos desde o erudito até o popular, né, do brega romântico, a MPB, ao pop regional. Então, você tem pessoas que moram nessa cidade, de famoso ao músico mais anônimo que mora lá, na zona rural, nos engenhos, que toca sanfona, faz o pé de serra, como tem Nando Cordel, que mora na beira da praia em Piedade. Então, você tem lá em Jaboatão Centro a festa de Santo Amaro, com a igreja de Santo Amaro, onde é uma festa com mais de 300 anos, como a do Monte Guararapes de Nossa Senhora dos Prazeres, também tem para mais de 300 anos. São festas históricas, né, de identidade realmente popular de um povo, né, que até hoje permanece. Tem a Igreja do Rosário, tem as ruínas do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que fica na Muribeca dos Guararapes, onde tem o encontro da Casa Grande com a Senzala através dessas igrejas, porque da Casa Grande a igreja continua de pé, que é a Igreja do Rosário, e a do Rosário dos Pretos tornou-se ruína e está no mesmo lugar que a gente pode contar a história de Jaboatão, onde ela iniciou através desses dois lados, juntando o que ela tem de patrimônio, seja físico de pé, como prédios, mas de pessoas, que eu acho que é o que está muito pulsante hoje em dia dentro das políticas da cultura de Jaboatão, é valorizar o ser humano. Tinha as doceiras, que no passado, lá nos anos 80, 90, elas faziam comércio de doces para turistas na área das lanchonetes próxima à igreja, né? E está sendo fomentado novamente esse movimento para poder reestruturar a área das doceiras, como você também tem maracatus de mulheres como Flores do Monte, que é lá do próximo monte ali do Corvo da Batalha, o Bolo Souza Leão, a história do Bolo Souza Leão. O Bolo Souza Leão ele foi criado em Jaboatão, né? A família Souza Leão, ela recebeu Dom Pedro II, e uma das iguarias que fizeram foi a criação desse Bolo Souza Leão no engenho São Bartolomeu, que fica nos caminhos dos engenhos ali, mas mais ou menos pela BR-101, próxima a Comportas, a entrada do São Bartolomeu. Hoje não existe como Casa Grande, mas ainda tem resquícios de senzala, casas antigas. Inclusive tem uma identidade cultural negra bem forte na área, e o Bolo Souza Leão foi construído nessa casa, né? E aí ele foi feito com as coisas do quintal que se tinha de um engenho como esse. Foi um bolo feito com os ovos da galinha de capoeira, com a manteiga, que é feita a manteiga original mesmo, e aí surgiu aquele bolão amarelo. E então as pessoas hoje em dia comem Souza Leão, não é patrimônio vivo do estado de Pernambuco, mas antes de ser de Pernambuco, ele é patrimônio vivo, patrimônio imaterial de Jaboatão. A cultura conseguiu concluir agora no início, entre 2024 e 2025, o seu plano municipal de cultura, com as leis que fortalecem, né, um plano para a cidade de 10 anos. E o que é principal que eu vejo, né, enquanto cultura para o turismo, é a cultura de identidades, onde você fomenta e fortalece, promove as culturas de comunidades, para que o turista venha utilizar dessa cultura não só do material que ele pode levar quanto lembrança, mas de vivência. Então, o turismo de experiência com essas comunidades é o que é mais interessante hoje e que a gente está tentando trabalhar. Fortalecer as comunidades culturais para que elas possam receber turista e eles não levem só uma lembrancinha como um souvenir, mas que eles levem a emoção de conhecer e experimentar daquela comunidade, do seu território, a culinária popular, as vestimentas, a fala, a dança, a música. E então a gente tem, falando, por exemplo, do litoral, né, das praias, de nossa orla, desde a comunidade lá na Barra de Jangada, vindo até Piedade, você tem tanto um caminho de cultura popular, como a festa de Iemanjá, como você tem a Praia da Penda Grande com o Sesc, onde acontece em novembro também o encontro da festa da comunidade negra, através da igualdade racial, comemorando o mês da consciência negra. Você tem a feirinha típica com artesanato, que acontece justamente lá onde está a peixaria, que é conhecida ali, junto com a estátua de Lula Cortes. Você tem, além disso, o Sesc promove muitas coisas, né, também na Praia de Candeias, e está sendo estendido também o artesanato até a Igreja Nossa Senhora da Piedade, que é em Piedade, onde você já tem um patrimônio histórico, que é a própria igreja, que vai ser fomentado esses movimentos culturais para que a igreja possa ter esse grande encontro de celebrações culturais do povo de Jaboatão e que o turista tenha acesso a isso, ele participe. Então, para que o jovem se conecte, ele procure estudar e participar das políticas que são oferecidas.
é a questão dessas leis mesmo de cultura que surgiram, Paulo Gustavo, o Plano Nacional Aldir Blanc de Cultura, é justamente para oferecer e fomentar com que esse encontro aconteça. Né? A ideia de que o jovem de hoje, a partir do momento em que ele quer contar a história desse lugar, ele vai buscar lá no século XVII, XVI, que é que surgiu, até os dias de hoje, e ele com a câmera na mão, ele está contando, né, uma história que ele não imaginava, mas está retratando em um documentário, né, numa ficção, o que ele queira fazer, num espetáculo de teatro, numa pintura de uma tela. O que é importante é que ele participe das políticas, porque as políticas direcionam para que você possa manter o que é história, manter o que é identidade do lugar, aceitando o que é novo. Isso aí tem que andar em equilíbrio, porque a identidade nunca se perde, a gente não pode perder nossas identidades. Ela é que faz com que a gente seja alma, seja gente, que a gente tenha pertencimento de onde a gente nasceu, de onde a gente pertence, de onde a gente sabe que o outro existe. Isso é cultura. Eu acho que o grande desafio vai ser a própria sociedade cobrar do futuro de quem estiver na cadeira de prefeito manter pelo menos o que está acontecendo hoje, com leis, um conselho ativo, um conselho de cultura ativo, políticas afirmativas, políticas de inclusão. Você consegue alcançar do mar à zona rural. E aí, será que vai vir um político depois que vai assumir a prefeitura, após o prefeito que manteve essas políticas, vai permanecer, vai investir, vai fomentar, vai promover para que isso consiga permanecer e ampliar cada vez mais? Então o desafio ele é bem depois do que está acontecendo hoje.